Então, na engenharia básica, o que que a gente tem? A gente tem a definição do processo químico, certo? Então, ali, a os engenheiros fazem ali a questão do balanço de massa, do balanço de energia da planta, é feito ali, a definição de um layout preliminar. Claro, não é um layout totalmente cru, não é o preliminar do preliminar, porque realmente o layout, o plano diretor, ele começa já lá no estudo conceitual do projeto. Então aqui é um layout um pouco mais avançado, só que ele não pode ser certificado, porque ainda durante a fase da engenharia detalhada, alguns equipamentos podem mudar em função justamente do detalhamento das tubulações, detalhamento, enfim, da posição dos equipamentos, pode alterar e aí levar aí algumas, aí sim levar a certificação. Então, mas aqui o layout ele vai trazer uma concepção já bem avançada, da posição dos prédios, da posição dos equipamentos, das principais, da sala do prédio, da sala elétrica principalmente. Então ele traz aqui já algumas definições muito importantes para que daí a engenharia de detalhamento prossiga com a certificação desse layout, certo? Justamente vendo ali a questão aí dos detalhes. Dentro da engenharia básica de processo também são definidos os materiais de aplicação ao processo, ou seja, então dependendo de cada fluido que passa em cada tubulação, em cada sistema da planta, ali precisa ser definidos, né, quais são os materiais. Então, se são fluidos corrosivos, precisa ali estar definindo o material apropriado, se são fluidos quentes, também precisa ser definido, enfim, materiais apropriados, dependendo das condições de processo, das condições de temperatura e das condições de pressão do projeto. Aqui na engenharia básica de processo também são definidas aí as principais especificações técnicas de equipamentos. Então, quando a gente fala em equipamentos, a gente está falando em equipamento mecânico, por exemplo, trocador de calor, a gente está falando aqui em tanques atmosféricos, em reatores, em vasos de pressão, enfim, a gente está falando em equipamentos elétricos também. Então a gente fala aqui em definição dos painéis, definição de motores, definição, enfim, de transformadores, certo? E equipamentos que são eletromecânicos, ou seja, aqueles equipamentos, por exemplo, bomba centrífuga é um equipamento eletromecânico, que tem a parte mecânica e tem a parte de acionamento elétrico. Então, quando a gente fala em especificação técnica dos equipamentos, é a engenharia básica, a engenharia de processo, que normalmente faz essas especificações desses equipamentos, certo? E dentro desses equipamentos, podem existir aqui equipamentos de tecnologia, que é o core, normalmente aí definido pela a empresa que detém a tecnologia desse processo. Você pode ter equipamentos daí simples, que não são de tecnologias, por exemplo, os tanques, as bombas, aí sim, fornecedores específicos, né, de determinados equipamentos, trocadores de calor e assim por diante. Também são definidas as válvulas, os instrumentos e os acessórios, justamente as especificações desses itens, certo? Então, de uma forma bem resumida, a engenharia de processo ele traz aí justamente uma parte mais de definições, principalmente aí com relação ao conceitual, onde que exige uma certa experiência